Pois é, Michele, né? São notícias aí que a gente vai colocar em pauta para o nosso debate e eu gostaria de começar a falar até sobre o assunto anterior, né? Que todo mundo está muito ligado, que é a questão dos desdobramentos do caso Lula no STF. A gente começou a falar sobre isso, Jean Lopes, na edição de ontem, mas hoje seria o grande dia, o dia decisivo, né? Para a gente saber o futuro do Lula, o futuro como pessoa, como cidadão, se ele vai ter pretensão política. Me fale um pouco sobre isso, Jean. Primeiramente, eu não acredito que o julgamento termine hoje, né? Normalmente começa no início da tarde, mais para o meio da tarde. São 11 ministros, com aquelas falas longas, né? Repetitivas, chatas, enfadonhas. Provavelmente vai invadir para amanhã. Amanhã é sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal não costuma trabalhar na sexta, então deve se estender até a semana que vem. Isso é uma previsão que eu faço. Eu espero que termine logo, porque a gente já tem um circo lá no Senado sendo armado, e este outro circo do STF, que a gente já sabe qual que é o resultado que vai dar, na minha opinião, deve terminar o mais rápido possível. A verdade, Rafael, é que está sendo feito uma frente pelo sistema brasileiro, aquele sistema que domina o país desde o final ali do governo militar, que terminou em 84. Então, desde 85 foi instalado no Brasil um sistema com várias vertentes, com vários, digamos assim, vários caminhos de interesses, sobretudo de poder e de dinheiro. E esse sistema começou a ser quebrado com a implantação da Lava Jato em 2014, depois assumiu o governo do Jair Bolsonaro, que mudou também as regras que vinham acontecendo, como troca-troca, o toma lá da cá, de cargos, né, ministérios sendo ocupados por políticos e não por técnicos. E toda essa situação que imperava no Brasil foi quebrada. O sistema, então, está se rebelando. E o STF é o braço mais poderoso desse sistema. Ele vai colocar, obviamente, o Lula novamente com a possibilidade de ser eleito, para que o Lula, nas eleições vindouras, vença as eleições e volte o Brasil para o que era durante o seu governo, o governo da Dilma que o sucedeu, que foi os governos mais corruptos da história do Brasil. Jamais o Brasil teve tanta corrupção, tanto desvio de verbas públicas, tantos desmandos como nos governos petistas. E é isso que o sistema brasileiro, né, que está colocando o Renan Calheiros lá na CPI, vamos falar disso daqui a pouco, está querendo que o sistema volte a dominar esse país, um sistema formado pelas elites financeiras, pelas elites políticas, pelos grandes empresários, pelos grandes banqueiros, pelos sindicatos, pelas ONGs, pelos artistas de elite, os que são os chamados artistas globais, aqueles que moram lá no Leblon, pela maior parte da grande mídia. A gente sabe quem é essa grande mídia. Tudo isso está querendo voltar ao poder e o STF é o melhor caminho para tal. Martiniano Cavalcante, qual o futuro do Lula nesse julgamento, na sua opinião, Martiniano? Eu já repito aqui a opinião que manifestei ontem. Eu não tenho condições de prever o resultado desse recurso, desse agravo de instrumento, e tampouco que diz respeito essencialmente à competência da 13ª Vara de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, para julgar qualquer tipo de caso ocorrido de pretensa corrupção, ocorrido em qualquer lugar do país, bastando apenas que a força-tarefa da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro assim me entendessem. Esse é o primeiro aspecto. A posição do ministro Fachin segue uma posição antiga do STF, já muito consolidada, e que não foi aplicada objetivamente em tempo nesse caso, sobretudo no caso do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso implicou em 580 e poucos dias de prisão a ele e também no seu afastamento da presidência da República. Me parece que alguém que se preocupe realmente com direito no Brasil deveria se preocupar com isso.
se permanentemente havia uma posição clara, já definida pelo Teori Zavascki em 2015, de que a Lava Jato deveria julgar apenas casos por recursos oriundos da Petrobras, escândalos ilícitos, mal feitos na Petrobras, e não outros casos. Como é que isso perdurou até 2018? Por que motivo? Há muitas questões a serem colocadas do ponto de vista de uma justiça que tem um cacete que bate em Chico e alisa Francisco de acordo com a conveniência. Isso está no STF também. Então isso está posto, era já uma posição consensuada, definida, consolidada dentro do STF e que foi protelada até passar as eleições. O outro aspecto é se a suspeição do Sérgio Moro, que foi votada na segunda turma, também será abordada. Eu não posso fazer uma previsão aqui, não tenho essa bola de cristal, me parece que há um embate dentro do Supremo muito forte em relação a essas duas questões. É importante, eu só quero deixar uma palavra aqui, quando a gente trate desses casos, a gente saia de um discurso genérico, abstrato, que tem um propósito já velho, já está rota essa história de eleger inimigos e confundir a opinião pública. O poder econômico manda no poder político no Brasil há muito tempo. E isso foi consolidado à época da ditadura militar. Há um dado interessante para você. Nós tínhamos pouco mais de 100 empresas no Brasil que tinham mais de 200 empregados no país em 64. Ao final do golpe da ditadura, nós tínhamos 200 e poucos grupos econômicos no país que controlavam cerca de 70% do PIB brasileiro. Isso aconteceu já na ditadura. E esse poder econômico continua mandando no Brasil. O grande problema da esquerda, e só uma palavra, Rafael, eu concluo, em minha opinião, e essa crítica é absolutamente muito necessária, é que a esquerda, e não só o PT, envolve PSB, PDT, PCdoB, todas as forças de esquerda que participaram dos governos Lula, do Dilma, eles sucumbiram a esse poder econômico. E o Bolsonaro é filho desse poder econômico e filho desse toma lá da cá. E um filho dileto, porque ele quer liquidar com as políticas sociais e não permitir nenhum tipo de negociação que tenha compensação para os mais fracos, concentrando e mantendo o poder apenas nas mãos do grande poder econômico. Essa é a diferença. E, lamentavelmente, isso não pode ser manipulado como um negócio que se joga no ar e para cristianizar uma posição política no Brasil, que tem, sim, muitos problemas, mas precisa ser analisada com o mínimo de bom senso. Muito bem, o Jean pediu 30 segundos, daqui a pouco eu vou passar a bola para os outros componentes. A Desirê está ali, certamente tem algo a dizer a respeito desse assunto também. Jean? Não, é porque a gente está falando de um assunto, de um julgamento de um criminoso, de um corrupto, um lavador de dinheiro, que tem 6 ações, ele é condenado em 2 ações, e que durante o governo dele houve o mensalão, houve os desvios todos que a Lava Jato investigou, que os corruptos confessos devolveram 4 bilhões de reais. Então a gente começa falando de um criminoso como esse e termina falando do presidente da República que não tem nenhuma ação contra ele. Eu não sei onde há a relação entre um homem denunciado 6 vezes e um outro que não tem denúncia alguma de corrupção durante mais de 2 anos de governo. Rafael? Muito bem, eu passo a bola para Desirê. Desirê, o futuro do Lula, na sua opinião, passa diretamente por esse julgamento? A justiça humana, ela pode realmente falhar, pode tardar, mas a justiça divina, ela não falha. E de acordo com o que o Lula vem fazendo, o inferno acho que é o caminho dele. Mas fora dessa análise, especificamente sobre o que a gente está vivendo hoje, nós brasileiros precisamos ter uma coisa muito clara em mente. Ainda que o ativismo judicial tenha atingido fortemente a nossa Corte Suprema, inclusive hoje, até deixei na minha rede social uma fala do ministro Alexandre de Moraes explicando o que é o ativismo judicial e defendendo o ativismo judicial. Ele diz assim, porque é necessário interpretar a Constituição para que ela seja adequada a alguns princípios. Veja bem,
se os ministros do STF, ou se o Poder Judiciário, ele decide reinterpretar a Constituição, para que a Constituição, afinal? É como se a gente estivesse estabelecendo aqui um contrato entre nós, para caso aconteça algum problema da nossa relação, a gente recorra a esse contrato para dirimir os problemas decorrentes da nossa relação contratual, correto? Então a Constituição, ela também é assim. É como as pessoas elas vão se organizar, quais são os princípios basilares e qual que é a intenção da Constituição, qual que é a intenção dos problemas que podem advir do relacionamento entre as pessoas e até mesmo entre os três grandes poderes da nossa República. Quando a gente percebe os ministros dizendo que querem adequar a letra da Constituição a esses interesses, a esses princípios, a gente percebe que a segurança jurídica ela se perde, a gente não tem mais essa confiabilidade, a gente já não sabe exatamente no que acreditar, quais são as atitudes corretas para a gente se pautar. E isso é muito perigoso, porque a gente percebe que a gente não pode nem recorrer ao STF para poder buscar essa justiça, buscar que aquilo que está na lei, aquilo que a gente entende como correto, seja realmente cumprido na prática. Embora a gente veja isso acontecendo, especificamente no caso do Lula, que está sendo julgado, na expectativa de que ele possa derrubar o Bolsonaro, porque não tem outra forma da gente interpretar isso. A gente percebe uma discussão, inclusive, frontal entre os ministros em relação ao presidente Bolsonaro por não admitirem que ele tenha sido eleito por milhões de brasileiros que esperam essas medidas conservadoras guiando o país. Não, eles não aceitam isso pela visão progressista que eles têm. E aí, por causa disso, eles tentam derrubar o presidente, fazendo com que uma nova força política surja, ainda que seja completamente imoral, ainda que seja uma pessoa que acabou com a esperança que o brasileiro tinha de confiar em um político e ver que ele possa falar a verdade, defender a democracia e defender aquilo que é público, não é mesmo? Coisa que o Lula não fez, fazendo com que as empreiteiras mandassem nesse país, assim como o Jean já falou, as ONGs e várias outras instituições muito mais perniciosas do que favoráveis ao nosso país. Então a gente percebe que nós estamos em tempos muito difíceis, mas isso não pode fazer com que nós brasileiros deixemos de ter esperanças, porque o que realmente vai fazer que a gente continue trabalhando, sendo honesto e confiando no futuro do nosso país e da nossa família é a nossa crença particular em Deus, que está sobre todas essas justiças humanas. É uma justiça divina que ela realmente pode parecer invisível, mas ela está sempre presente. E aí, essa é meu conselho de esperança nesse momento de pandemia, que está difícil, cada um com as suas dificuldades, as suas cruzes aí para conseguir seguir um momento tão difícil. Mas é a nossa esperança na justiça divina, porque não tem outra forma da gente acordar para esperar que o futuro vai ser melhor se não for esperando em Deus. Júnior. Rafael, uma frase que você falou foi muito engraçada. Você falou o Lula tem pretensão política. O Lula nunca perdeu pretensão política. Perdeu, Jean? Não. Podia dividir aqui com a gente, Jean? Jamais. A pretensão do Lula, política do Lula, um dia acabou? O Lula está em campanha desde da eleição de 2018, quando o presidente Bolsonaro entrou. E, na verdade, é o seguinte, eu não estou aqui fazendo defesa do presidente Bolsonaro. Mas, naquele momento, existia um clamor popular de tirar toda essa bagunça que estava aí. Essa é a verdade, estava uma bagunça. Aqui em Goiás, aconteceu a mesma coisa. A gente sabe da história. As pessoas não aguentavam mais, elas precisavam de trocar. E elas trocaram. Agora, esse pessoal, o Lula, a Gleisi Hoffmann, a Dilma, esse pessoal, a verdade é o seguinte, eles nunca desceram do palanque. O Lula só desceu do palanque para ir preso. O presidente, o Lula ele desceu do palanque para ir preso, mas até para ir preso ele subiu no palanque, velho. E fez palanque na cela em que se encontrava. Cela não, né? Que lá era um spa de alto luxo, com televisão, TV a cabo. Cidadão, a cela que o Lula tava era muito melhor que a sua casa. É verdade. Outra coisa, ele fez campanha política, e eu me desculpo falar isso, mas foi verdade, em cima do túmulo da esposa dele. Ele subiu em cima do túmulo e fez campanha política, numa das situações mais horrendas que eu já vi um homem público cometer.
né? O cara usar a morte, o sujeito usar a morte da própria esposa como narrativa política. Muito bem. Daniel Santana, eu quero te ouvir, Daniel. Daniel tá caladinho, tá quietinho a respeito desse assunto, desse julgamento, Daniel. É um dos julgamentos mais estranhos que eu já vi nos últimos tempos, né? Por vários aspectos. Um julgamento que ele não anda, agora vai se julgar em plenário novamente o que já foi julgado, sobre uma decisão que já tinha sido tomada em outra instância. E, de certa forma, como eu comentava mais cedo com o Jean, por uma manobra para tentar proteger o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-presidente Lula acabará recuperando seus direitos políticos. Então chega a ser até irônico o desfecho que deve tomar esse caso, afinal de contas, aquele que tanto lutou para condenar o Lula pelos crimes que ele cometeu, segundo as investigações, agora, para se livrar, acabará retornando os direitos políticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael, veja bem, o STF, numa medida anticonstitucional, quando a Dilma Rousseff sofreu impeachment, deu a ela o direito político. Inclusive, quem articulou tudo isso foi o ministro Ricardo Lewandowski, junto com o presidente do Senado na ocasião, Renan Calheiros. Aí o que o povo fez? Falou, a justiça brasileira, que sempre tarda e falha, deu direitos a Dilma, mas nós não vamos elegê-la. E ela foi escorraçada do Senado de Minas Gerais. Cabe ao povo brasileiro fazer o mesmo agora. Se o STF dá direito a um homem que tem 6 ações e foi condenado em 2 delas, uma ação, ele foi condenado em 2 instâncias, na outra ação em 3 instâncias, cabe ao povo brasileiro repudiá-lo, porque ele, pelo passado nefasto, pela história política dele, ele não merece ter direito político no Brasil. Muito bem, vamos fazer o seguinte, participação do nosso ouvinte, internauta, telespectador. A Márcia diz o seguinte: Desirê manda muito bem no debate. Manda mesmo. Muito centrada. Tem que participar todo dia, ela Desirê. mais vezes está pedindo aqui, ó. E dá os parabéns ao Júnior pela colocação sobre o Lula. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai registrar mais participações no 3201-7720.